Eita! No joguinho. Vocês já foram tomar vacina contra a gripe? É bom tomar, hein, gente? E é bom ir logo, porque já mês que vem vocês já devem tomar vacina do Covid. Eu acho que vai atrasar um pouco. Está suspenso, né? O calendário antigamente de setembro. E aí, é bom vocês tomarem a vacina da gripe antes de tomar Covid, porque a gripe é uma só. A gente toma sorvete, eu tô lá sai fora, cara, ele ficou lá meia hora assim, tomando sorvete. Aí ele vira uma legal da casa da boca toda cagada. Só falando muito graça. Bom dia para quem está em casa. Estou só abrindo o texto aqui, tá, gente? Na sala dele, aí Vamos lá. Na semana passada, a gente foi na questão, a gente foi até a questão da antecipação de problemas, né? Hoje, a gente vai ver uma outra situação para lembrar sobre o que nós estamos falando. Aprenda a identificar os pensamentos que podem te trazer desconforto. Então, falamos sobre a questão da antecipação de problemas. Oi, Ricardo, tudo bom? Oi. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Marcela. Aquele ali é o de hoje. A diretora adjunta está passeando pela escola. E agora a gente entra num outro tipo de preocupação muito comum, que é a questão do eu deveria ter. Ou seja, é aquilo que você não fez, mas que está te gerando preocupação. É comum, quando estamos envolvidos em alguma situação desagradável, pensarmos no que poderíamos ter feito para evitá-la, ou o que poderíamos ter feito ali naquele momento para ter resolvido. Eu deveria ter agido de uma outra forma? Eu deveria ter evitado falar? Eu deveria ter avisado? Eu deveria ter falado? Eu deveria ter tido uma atitude diferenciada? Porém,
devemos utilizar essa reflexão para depois que tudo estiver resolvido, pois esse pensamento nos prende à causa do problema e, consequentemente, nos possibilita agir de modo efetivo e racional para a resolução dele. Além disso, mesmo depois de resolvido, devemos ficar atentos para não nos perdermos nos acontecimentos do passado, pois tais pensamentos podem nos trazer sensações desconfortáveis. Né? Lembrando que a gente está falando aqui, fazendo uma relação com relação ao conforto, ao desconforto e o quanto essas sensações desconfortáveis podem nos levar a essa sensação de infelicidade, tá? Pois tais pensamentos, né, desconfortáveis, como, por exemplo, o sentimento intenso de culpa. Portanto, tire proveito das falhas, erros e omissões e transforme em experiência para que você não torne a repeti-las. Alguém já sentiu, ou que queira falar, que possa falar, uma coisa simples, essa coisa do eu deveria ter feito o quê? Ou eu não deveria ter feito? É comum essa sensação para vocês? Normalmente está relacionada a quê? Não deveria. Eu não deveria ter comido. Misericórdia. Não tem autocontrole nenhum. Dá para ver, né? Não deveria ter comido. Isso é uma coisa que é sério, gente. Para mim, eu sou hipertensa. Eu trato de descontrole de glicose porque eu tenho síndrome metabólica. O não deveria ter comido, para mim, parece uma besteira, mas é fundamental. Tipo, ganhei o bolo ali do aniversário da Selma. Ele, com certeza, vai se tornar um não deveria ter comido, mas eu não posso fazer essa desfeita. Entendeu? Deveria ter compartilhado, pode ser também. Mas e com vocês? Está relacionado a quê? E aí, o que me leva a comer para fazer a reflexão? Ansiedade. Normalmente, ansiedade. Eu queria ser daquele tipo de pessoa que, quando está ansioso, não consegue comer nada. Mas eu não sou assim. E com vocês? Está relacionado a quê? Hã? Sério, Felipe? Tipo? Por favor, para o YouTube não travar meu vídeo. Felipe. Perdão, coisinhas erradas pesadas. Dejeto pode. Dejeto pode? Mas olha só, não precisa chegar no... vai mesmo, é onde faltou hoje. Não precisa chegar na essência do dejeto, não. Mas por que você acha que você faz? Divertido? Então, talvez seja um vício? Não, como dizem, proibido é mais gostoso. Um vício, assim, a sensação que te causa? Não, não é problemático, é uma coisa mais de coisa. Eu sou muito. Não. Entendi onde você tem que chegar. Uma questão de gosto. Uma questão de gosto? Tipo assim, a questão de, por exemplo, tá vendo uma pedra que o velho tá passando. Aí, pô, você vai sentir você voltar do sentimento. Você vai sentir a vontade de jogar a pedra dele. No meu caso, vou pegar a pedra e vai ter essa pedra.
Mas você não pensa na consequência daquilo? Pode machucar alguém, pode ferir alguém gravemente. Eu tenho vontade. Não, tem umas coisas que eu até tenho vontade. Por exemplo, mas são coisas tão idiotas. Vocês vão rir de mim. Sabe quando você chega no supermercado, tem assim aquela banca de alho? Alho. Não tem aquela banca de alho? Sabe qual é a minha vontade? Pegar assim um abanador, um ventilador e sair jogando aquele monte de casca de alho para tudo quanto é lado. Mas eu não posso fazer isso. Por que não? Porque eu vou ter que me responsabilizar, arcar com as consequências disso. Eu não quero ser chamada atenção, eu não quero sofrer algum tipo de punição. É por isso que eu quero dar criança. Se jogar a criança do meu lado, eu vou fazer a besteira e botar coisa na criança. Misericórdia. Não é assim que a vida funciona, né, filho? Tá, mas vamos voltar. Agora. Mas olha só, tá, falamos dessa sensação que você corresponde a ela. Mas nesse caso, mas depois tem o sentimento de culpa? Depende do propósito. Tá, a gente conversa em particular depois. Mas, no geral, vocês, alguém tem essa sensação? Tem, Diogo? Tem a sensação? Se comunicar melhor. Peraí, gente, eu não tô conseguindo. Deveria. Mas isso tá na fase. É normal o adolescente comer muito, jovem comer muito. Normal. Agora, vamos lá. Essa questão de tirar proveito das falhas, dos erros, das omissões, ela vai favorecer a questão do amadurecimento pessoal. Profundamente. Existem coisas, como eu falei, que são próprias da idade, né? Vocês vão se arrepender de muitas bocas que vocês beijaram quando vocês tiverem 30 anos. Mas... Menina, me escondo. Me escondo. Você para e pensa assim, vocês vão parar e vão... Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Mas é tudo próprio da idade. Agora, uma outra questão que atrapalha, que é complicada, é a questão do filtro negativo, tá? Eu vou ler e depois eu vou dar alguns exemplos dessa questão do filtro negativo. Esse tipo de pensamento geralmente surge quando estamos nervosos ou quando recebemos alguma resposta negativa de algo que buscamos. Exemplificando de uma maneira simples, imaginamos que a mãe obrigue seu filho a parar de assistir televisão para ir tomar banho. Naturalmente, ele ficará nervoso por ser obrigado a fazer algo que não queira e pensará que a mãe é brava, autoritária, chata. Instantaneamente, passa a esquecer que ela faz a comida, lava, passa, se dedica, protege. Deu para entender? Evidenciar o ponto negativo de uma pessoa ou situação, além de ser um pensamento desagradável, nos faz criar uma imagem distorcida da realidade e cometer a injustiça de julgá-la por algo que ela não é. Isso acontece em algumas situações com... você gosta muito de matemática no 6º ano, por exemplo. E aí você passou o ano inteiro com um determinado professor ou professora
chega no ano seguinte, troca de professor. Você adorava matemática. De repente, você parou no 7º ano de adorar matemática. Não, na verdade, você criou um filtro negativo porque você gostava do professor e agora você não tem empatia ou não tem afinidade com o outro. Aí, no ano seguinte, você já vai para o 8º, você teve um 7º ano péssimo, você já vai para o 8º odiando matemática. Entende que não é a matemática? É o filtro que você criou em cima da frustração de ter mudado de professor. E isso acontece, assim, nas mais variadas questões. Às vezes você mora numa casa, você gosta daquela casa e, de repente, você se vê obrigado a trocar, a mudar. Essa mudança pode criar um filtro negativo. Às vezes você conhece uma pessoa aqui dentro do ambiente escolar. Aqui dentro do ambiente escolar, ela pode ser, de repente, uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais tímida, uma pessoa que gosta de focar nos estudos. Fora do ambiente escolar, ela é uma pessoa completamente diferente. É uma pessoa que gosta de atividades físicas, é uma pessoa que... O cara pode não fazer atividade física na escola, mas do lado de fora, dança, ou faz algum outro tipo. Falando nisso, vocês viram que aquela dança de break vai entrar nas Olimpíadas? Por quê? As Olimpíadas era questão de esporte. Aí vai botar break dance agora. Dança não é um esporte? A dança é um esporte. Até porque o cara, para fazer aqueles movimentos todos ali, ele tem que ser um atleta. Não, como eu falando agora, capoeira é um esporte. Capoeira é um patrimônio histórico da humanidade material. Agora, breakdance é estadunidense e não é um patrimônio histórico da humanidade. Aí pessoal tem nada a ver com esporte, na questão. Então o skate também não tem. Não, o skate é um patrimônio histórico da humanidade. Mas a dança também é. Eu sinceramente, muito sinceramente, eu acho mais complicado o hipismo do que o breakdance. Porque, primeiro, quando eu vi algumas provas de hipismo, eu fico pensando, eu não tenho essa frescura de negócio de sofrimento, de bicho, de animal, de não sei o quê, eu não fico embarreirando essas coisas, não. Mas eu fiquei pensando assim, a mulher era da Nova Zelândia, sei lá, quantas horas aquele cavalo viajou de avião até chegar lá em Tóquio? Claro que fica. Né? Então, Mas só o parte dele, só o 5 e 9 que ele é super, porque durante horas, maravilhoso, compensa. Eu não sei se compensa, não, sinceramente. Inclusive, eu estava vendo ontem isso, eu não sei se ainda está ali no meu histórico de notícia, mas o COI parece que vai colocar uma sanção em cima da treinadora e da jockey, né? Fala que ela socou o cavalo. O cavalo errou alguma coisa, ela ficou nervosa, aí o cavalo perdeu o controle, ela começou a bater no cavalo, e quando ela conseguiu parar o cavalo e foi em direção à baia, assim, né, o local onde ela ia ficar parada ali esperando a outra vez, a treinadora deu um soco no cavalo. O último agora que ela saiu, você sabe, como é que você fala com o cavalo se você não vai bater? Por isso que tem aquela arte de entrar na máquina atrás do sapato dele, o cavalo vai ficar. Não tem como você parar um cavalo só.
Então, mas por que será que o animal está apresentando aquele comportamento? Porque está estressado. Então, acho complicado. O solto no cavalo, vocês têm uma coisa a ver com técnico, sei lá, parar o cavalo? Não. Ou só tá soltado? Com certeza não tem. Com certeza não tem. Porque se você não é técnico, gente, sai ela tem esse negócio. Mas ninguém não fez isso. É um gênio. Descobriu a técnica. A técnica ela também, quando ela dá um coice, ela também é a técnica dele. Então, gente, essa questão do filtro negativo, tudo bem. Deu para entender? Então, cuidado. Ah, outra coisa, cuidado com os filtros negativos que outras pessoas te ajudam a colocar. Vamos supor, a Joana não conhece a Maria Flor. Aí eu já conheço a Maria Flor tem um tempo. Aí eu posso falar muito bem da Maria Flor, como eu posso falar muito mal. Você nunca viu a menina. Você está conhecendo ela pelo que eu estou falando. Então, você pode estar colocando um filtro negativo em cima dela, porque eu fiz você colocar. Então, é aquela coisa de ter pensamento próprio, pensamento crítico. Né? Ouçam tudo, mas façam vocês mesmos o filtro, que é para não ser conduzido pela cabeça de ninguém. Né? O vaquinha de presépio, sabe? Que vai atrás ali. Tem que tomar cuidado com isso também. Galinha vai com as outras. Maria, galinha também. Tem de tudo. Generalização. Um pensamento bem importante e que está presente na vida de muitas pessoas é a generalização. Essa turma aqui, como assim? Essa turma aqui é péssima, ninguém gosta de estudar. Opa, como assim? Esse tipo de pensamento se constrói devido às experiências envolvidas com acontecimentos passados e projetados numa situação futura. Ah, se não deu certo antes, agora também não vai dar. Mais ou menos isso. Nem sempre as experiências desagradáveis que tivemos algum dia nos mostrarão o que podemos esperar se as tivermos novamente. Isso serve para todos os tipos de experiências que podemos ter. Procure sempre observar e comparar momentos, situações, pessoas e épocas antes de deduzir algo, pois podemos estar perdendo oportunidades únicas para o nosso desenvolvimento emocional, profissional, pessoal, amoroso, familiar e por aí vai. Então, não generalizar. Ah, todas as pessoas que andam de BRT são vândalos. Espera aí, eu ando de BRT e eu não vandalizo nada. Todo mundo que anda de BRT é vândalo. Aonde? Aqui na praça? Eu passei por lá e estava agora. Na praça? Faz 7h30. Gente, mal passando na igreja. Sai daí. Aí minha mãe falou, mãe, peraí. Vou estar pegando minha mãe aqui, brilhando no texto até. De manhã? Não, meia-noite. Bem, tá bom. Eu tô falando pra mim. É pra academia? Briga de mulher é muito esquisita. Nós estamos na escola. Pega no capilar e pega a escola. Que horror. Eu vi uma vez. Você lembra na cara? Eu quase quebrou o nariz. Isso tem? Professora, você tem que apresentar você tá nesse vídeo. Eu quero ver o vídeo. Ai.
Eu não gosto de ver essas coisas, não. Fico nervosa. Previsão de futuro. A previsão de futuro está muito relacionada a pensamentos de antecipação de problemas e generalização. Porém, traz inclusão das deduções de algo ou situações que possam ser agradáveis, pois visam criar expectativas elevadas de algo que está para acontecer. Geralmente, é um pensamento causado por ansiedade, angústia, e pode vir a provocar sentimentos de arrependimento também. Muito comum na hora de fazer prova. Por isso, é importante sempre esperarmos de uma situação ou algo surpresas boas e desagradáveis, pois assim estaremos preparados emocionalmente para todas as ocorrências que poderão surgir. Eu estou fazendo uma antecipação de futuro, mas eu acho que na minha arte divinatória pedagógica, eu vou acertar. Eu acho que a gente vai ter muita gente bugando na hora de voltar a fazer prova presencial. Não acho, com certeza. Depois, olha, eu vou mais de prova online. Você pode conseguir ainda mais fácil. Porque, tipo assim, você consegue falar muito mais. Por exemplo, a prova de Colar? Exatamente, certo. Pode fazer, mas pode estar bem pouco ali. Metade. Gente, peraí, senão... Prova online? Peraí. Meninos, eu não estou conseguindo ouvir o colega. Prova oral? Existe. Existe, inclusive, tem aluno que se sai melhor na prova oral. Professor, o que você acha melhor, a prova oral ou a prova física mesmo? Depende. Eu já tive alunos aqui no Butinhá que tinha sérios problemas para conseguir escrever aquilo que estava pensando. Tá? E aí, a gente fazia a pergunta, o aluno respondia, e a gente escrevia exatamente aquilo que o aluno falou. E o resultado era muito bom. Então, tratando de numa questão psicopedagógica, tem aluno que funciona muito melhor na prova oral. Eu não sei se ainda tem, mas, por exemplo, não faz tanto tempo assim, né? Mas quando eu tinha aula de inglês na escola, a gente tinha uma parte da nota que era uma prova oral. Português, espanhol, eu acho que agora não tem mais isso, né? Mas tinha uma parte da nota que era um teste oral, uma prova oral. Então, depende, tem aluno que funciona muito bem com a questão da prova oral. E aí, gente, essa questão, né, da previsão de futuro é você tentar ficar pensando no que vai acontecer ou não. Como é que vai ser? Criar expectativa. Quanto mais expectativa você cria, maior é a possibilidade de você se frustrar, né? Então, aquela história, quanto mais você sobe, maior pode ser o tombo, né? Então, tentar, assim, baixar a bola da situação, né? Pisar no chão, sentir aonde vocês estão pisando. E isso vale, inclusive, para o relacionamento com pessoas. Infelizmente, eles prometem muito mais do que eles fazem, né? Infelizmente. Na verdade, não. Uma outra coisa que atrapalha muito é deduzir pensamentos alheios. Ou seja, eu tentar adivinhar o que o João está pensando. Eu chego aqui na sala e falo uma coisa, ele está me olhando, e aí eu
fico pensando, o que esse garoto está pensando? Esse garoto não gosta de mim. Olha como é que esse garoto está me olhando. É você... Oi? Muitas e muitas vezes. E aí, de repente, eu começo a tratar mal o menino porque eu acho que ele está pensando mal de mim. Isso é muito comum, né? E em Mas isso é típico do ser humano. E é muito mais comum do que você pensa. Eu estou dando um exemplo de tratar mal, mas às vezes como é que eu vou dizer? Você às vezes cria uma rivalidade desnecessariamente. Você cria uma animosidade, né? uma falta de empatia, porque você pensou aquilo ali e não tem nada a ver, e foi uma coisa que você criou da tua cabeça, você tirou, como a colega falou, tirou conclusões precipitadas. É muito com relação a isso. E aí, o que acontece? Às vezes, você fica, né, como na questão anterior, você se frustra porque você tirou conclusões precipitadas, porque você generalizou, porque você... todo mundo faz assim, ele vai fazer também. Você cria na tua cabeça uma... Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas assim... o fulaninho me chamou para sair. Aí você vai, se arruma todo ou se arruma toda, né? Dá aquela... Como é que fala? Não, eu ia falar uma outra palavra. Dá aquele tapa, assim, né? No visual, enfim. E aí, quando você encontra a pessoa... Normalmente os meninos, né, fazem isso, né? Tá de chinelo, aquela bermuda de tactel de passar o final de semana, né? Aí A pessoa se deixar de se dar famosa, você tá todo. Não, meu filho, vai tudo na padaria. Eu vou na padaria como se fosse uma festa. Cara, isso é bom, primeira calça, primeira coisa, depois quando ela tá na toma, acabou. e aí... Jogar bola no alto, eu de casa. E aí você acaba se frustrando a outra pessoa também, gerando essa questão do desconforto. E algumas vezes, eu estou botando um exemplo muito, muito pequeno, mas tem gente que fica traumatizada com certas situações. Então, é bom você fazer, assim, de certa forma, acordos, né, com as pessoas com quem você costuma se relacionar. Mas não precisa ser um acordo formal. Mas aqui na escola, o professor vai se vestir decentemente e todos os alunos estão de uniforme, por exemplo. E aí a gente não cria um desconforto entre a gente. A professora vem de chinelo, por que o aluno não pode vir? Mais ou menos nesse sentido, tá? Comparação. Já passou? Acabou, né? Deixa eu só falar sobre a comparação rapidinho, para terminar. Não se compare a ninguém e não permita que comparem vocês a outras pessoas e situações. Podem até falar, mas não leva isso para o coração. Cada pessoa é uma pessoa. Quando você pode até se inspirar
eu me inspiro em alguém que eu acho que se veste bem. Pô, gostei daquele visual, eu vou me inspirar naquele visual. Agora, eu me comparo àquela pessoa, ela é melhor do que eu. Vou fazer igual. Isso aí já cria inveja. Poxa, olha aquela pessoa, ela é melhor do que eu. Nunca serei igual a ela. Isso é você se colocar numa posição de mediocridade, se menosprezar. Então, evitar a comparação. O máximo que vocês puderem. Comparar o teu trabalho com o trabalho do colega, comparar a tua prova com a prova do colega. E, inclusive, né, aproveitar as oportunidades de mostrar o seu potencial individual. Você vai fazer uma prova? Faz a prova individualmente, sem utilização de recursos. Você vai fazer um trabalho, o professor diz, pode ser em grupo, pode ser individual. Tenta fazer mais trabalhos individuais, que é para você trabalhar o seu potencial. Porque algumas vezes, quando você faz o trabalho em grupo, você fica meio condicionado a ou delegar ou receber orientações de como tem que ser feito, executar, pronto e acabou, né? Então, aproveitar essas oportunidades, né, de mostrar o seu potencial individual sem se comparar a ninguém, tá? Na próxima aula, eu vou trazer duas questões. É a questão da autoestima e da autoculpabilização. Tchau, gente. Tchau, Rosane. Tchau, Cauã.